Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou convidar os irmãos a lerem um versículo que eu acho que está em Lucas, capítulo de número 6. Glória a Deus, aleluia. Deus da glória. Na verdade é Lucas capítulo de número 5, a partir do verso 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Somente até aqui. Está vendo? Aleluia. Irmãos, a palavra nos diz, aos versículos a qual nós acabamos de ler, que certa vez Jesus ele estava pregando e em sua volta havia uma multidão gigantesca. A palavra vai dizer que a multidão apertava porque aquele povo queria ouvir Jesus falar. Foi justamente no começo, onde Jesus começou a operar as grandes maravilhas, os grandes milagres, e as pessoas estavam curiosas em busca de ouvir Jesus falar, devido à sua grande sabedoria, em busca também de milagres, porque sabia que ele poderia fazer o impossível. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele chega até uma região onde tinha um lago, e nesse lago ele avista 2 barcos. E dentro desses barcos havia alguns pescadores. E esses pescadores estavam lavando as suas redes e as guardando. E por que esses pescadores estavam guardando as redes, irmãos? Porque a palavra diz que eles pescaram a noite inteira. E aí eu fui parar para estudar por que os pescadores naquela época iam pescar à noite, de madrugada, e não durante o dia. Eu não sei se isso realmente é verídico, mas existem algumas hipóteses. E uma das hipóteses é porque durante a noite, como aquela região era região muito quente, durante o dia os peixes costumavam ficar mais fundo na água, por causa do calor em cima. Então eles iam para baixo por causa da quentura da água. Então os pescadores iam pescar à noite porque os peixes subiam para a superfície. Além disso, naquela época era muito comum pescar com redes e não com vara de pescar. Então, durante o dia, as redes elas eram mais visíveis e os peixes conseguiam enxergar e se desvencilhar das redes, mas à noite é muito difícil o peixe conseguir enxergar a rede. Portanto, existe também um terceiro ponto, porque naquela época as pessoas elas viviam numa economia agrária, então existiam muitas pessoas que viviam da plantação, muitas pessoas que viviam da marcenaria, carpinteiro, muitas pessoas que viviam da pesca. E se elas viviam da pesca, elas tinham que trabalhar à noite, para durante o dia ela conseguir vender aqueles peixes, para levar sustento para sua casa, levar sustento para sua família. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esses pescadores, a qual Jesus encontrou na praia, eram pescadores que trabalharam a noite inteira, mas que não pegaram nada. Talvez aqueles pescadores por fora estavam normal, talvez o semblante deles poderia estar como se eles tivessem pescado muitos peixes, mas Jesus Cristo ele conseguiu enxergar além do exterior, conseguiu enxergar o interior. Jesus sabia que provavelmente eles estavam preocupados, porque se eles não pescaram, não tinha como levar providência para sua casa. Talvez Jesus Cristo tenha olhado para o interior deles e visto que eles estavam chateados porque não pescou nada. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou dentro de seu barco e pediu para que eles fossem até o alto mar e lançar a rede novamente. Quando eles fazem isso, irmãos, o improvável acontece.
A Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles pescadores puxaram tantos peixes que foi capaz de encher um barco inteiro, e foi necessário chamar um segundo barco para colocar mais peixe lá dentro. E tinha tanto peixe, mas tanto peixe que os dois barcos estavam quase afundando. Dessa história eu tiro um aprendizado e eu quero compartilhar com vocês. Muitas das vezes a gente pode dar o nosso melhor em uma determinada área da nossa vida. Talvez você tenha pregado para aquele seu familiar que você quer tanto ver rendido aos pés de Jesus. Talvez você tenha pregado para aquele seu amigo. Talvez você tenha se esforçado para que ele se renda aos pés de Jesus. Ou talvez você tenha se esforçado na sua vida profissional, talvez na sua vida educacional, e as coisas parecem não andar. Você parece não pegar nenhum peixe. Mas nessa noite eu quero que você convide Jesus para entrar dentro de seu barco. Porque assim como era improvável aqueles homens pescarem peixes durante um dia, eles conseguiram com Jesus. Então eu quero dizer que muitas das vezes aquilo que parece ser improvável, mesmo que a gente já esteja cansado, chateado, convide Jesus para o seu barco, porque ele não precisa depender da noite para pegar peixe. Quando a gente está com Jesus, pode estar noite, pode estar calor, pode estar frio, mas se Jesus ele quiser, o peixe ele vai vir. Então convide Jesus para entrar no seu barco. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.